Olha, uma das coisas que nos exige muita dedicação, mas que muitos acabam deixando de lado, é a nossa saúde bucal. É por isso que a partir de hoje, a cada 15 dias, nós vamos falar sobre assuntos relacionados aos nossos dentes, língua, hálito, enfim, tudo que diz respeito à nossa boca. E quem nos vai trazer essas informações é o Dr. Rafael Chais, dentista, mestre em clínica integrada. Seja bem-vindo, obrigada pela participação. Agora sempre aqui, né, no nosso Ver Mais. Todas as quintas, 2 vezes por mês, né? Exatamente, nas quintas-feiras. Aí assim, o nosso foco de hoje, conforme eu já falei ali no Jornal Meio-Dia, falei no início do programa de hoje, são os implantes. E muitas pessoas têm uma dúvida tremenda sobre o que é um implante. Qual a diferença entre um implante e uma dentadura, Rafael? Na verdade, o implante, quando a gente perde um dente, existe a possibilidade de a gente repor esse dente perdido, a raiz desse dente, utilizando um implante. O implante nada mais é do que um pino de titânio que a gente coloca dentro do osso no lugar onde antes existia uma raiz dentária. A gente tem até um exemplo aí que a gente pode estar mostrando. Aqui nós temos alguns tipos de próteses que são suportadas, são fixadas sobre os implantes. Tá. Então, na verdade, a utilização do implante, ela se dá para que se possa confeccionar uma prótese sobre esse implante, para que se possa fazer um dente ou alguns dentes ou um tipo de prótese que é uma dentadura total sobre implantes. E isso, existem várias vantagens de se utilizar o implante. Na verdade, hoje em dia, em odontologia, quando algum paciente perde um dente, a primeira coisa que nós pensamos, sempre, se possível, é colocar um implante dentário. É a nossa primeira opção. Isso é muito diferente de uma odontologia que era feita há alguns anos atrás. Certo. Então, até as pessoas não conhecem, mas a implantodontia não é tão nova assim. Por isso que esse assunto é um assunto... Claro. A implantodontia tem mais de 30 anos e com o assunto extremamente bem publicado nos livros, os cientistas publicam, e a gente sabe da segurança que a gente pode devolver a um paciente quando a gente usa implantes dentários. Certo, a nova tecnologia também está aí, cada vez avançando novas técnicas para ser mais tranquilo para o próprio paciente, né? Sim. Agora, quantos tipos de próteses existem, Rafael? Então, assim, eu vou mostrar para vocês aqui um tipo de prótese característica de um paciente que perdeu todos os dentes. Certo. Pode segurar paradinho ali nessa câmera. Isso. Esse aqui é uma... Eu vou até virar um pouquinho aqui assim. Isso. Então vocês podem perceber, dentro desse modelinho existem uns pininhos aqui. Tá. Esses pininhos aqui são os pininhos que a gente chama de... são os implantes. Esses então, são os próprios implantes que a gente fala. São umas réplicas dos implantes. Então, réplica de uma raiz? Seria uma réplica de uma raiz, feito de titânio. Então, esse implante é colocado dentro do osso, existe um tempo de cicatrização desse implante no osso, que dependendo do local da boca, varia de 3 a 4 meses, se for na mandíbula, ou seja, os dentes inferiores. Se for nos dentes superiores, a média é de 4 a 6 meses. Pois bem, depois de colocado esse implante dentro do osso, a gente pode fazer uma prótese em cima desse implante, uma dentadura. Então, a grande vantagem de nós fazermos esse tipo de prótese sobre os implantes e quem usa dentadura vai saber o que eu estou falando, é que você vai ter uma eficiência mastigatória extremamente maior. Esse tipo de prótese não machuca quando você mastiga. Fica igual como se fossem os dentes naturais. Igual aos dentes naturais, a gente nunca... Deus deu esses dentes pra gente, quando a gente perde, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer igual. Mas em porcentagem, 90%? Falando em porcentagem, então quem usa dentaduras totais, em cima, embaixo, está em casa escutando, vai saber o que eu vou falar. Então, quem perde todos os dentes e usa esse tipo de prótese, uma dentadura em cima e outra dentadura embaixo, ele tem apenas 20% da eficácia mastigatória, da força para mastigar, comparado a quando ele tinha todos os dentes. Nossa! Né? Então, é muito pouco. Então, imagine você o esforço que esse paciente tem que fazer para mastigar. Machuca, embaixo principalmente. As dentaduras, elas ficam soltas e machucam. Por isso é muito melhor o implante. Por isso, muito melhor o implante. O implante, e aí voltando à porcentagem que eu ia falar para você, se a gente consegue fazer um tratamento colocando implantes em cima e alguns implantes embaixo e fazer 2 dentaduras fixadas sobre esses implantes, o paciente pode retornar até 80% dessa capacidade que ele tinha de mastigar quando ele tinha todos os dentes. Então é muito... a melhora que o paciente que usa dentaduras
normais, convencionais, que a gente chama, tem, quando ele passa a utilizar um tipo de dentadura como essa fixada sobre o implante, é muito grande. E sabe assim, ó, Rafael, a gente fala, a pessoa que usa dentadura só aquelas pessoas mais velhas, aí sim vai botar um implante. Mas não, engana-se quem pensa assim. Tem muita gente que perde os dentes até mais cedo, até por um acidente, enfim, N motivos aí, né, Rafael? Enfim, até na minha dissertação de mestrado a gente pesquisou um pouco sobre isso. Eu encontrei pacientes que perderam todos os dentes a partir de 30 anos, mas eu tenho pacientes no consultório que perderam todos os dentes com 14 anos. Nossa! Né? Então isso é pessoas que moravam no interior. A odontologia antigamente, ela era uma odontologia diferente da de hoje. Qualquer tipo de problema, o cirurgião extraía dentes, né? Então, esse problema é um problema educacional. Os pais não sabiam orientar os filhos, os dentistas não tinham essa tecnologia que nós temos hoje. Então, a diferença hoje, para esse paciente que perdeu todos os dentes muito cedo e vir a poder utilizar uma prótese como essa, é uma diferença absurda. A autoestima do paciente, a qualidade de vida e tudo que isso importa. Imagine você, que a nossa digestão começa na boca, a gente mastigando, né? Então, o paciente que não consegue mastigar bem porque tem uma dentadura, claro. E o paciente retorna a ter um outro tipo de saúde bucal porque vai utilizar uma dentadura fixa agora sobre implantes, a melhora é absurda, na qualidade de vida, na autoestima. Melhora e muito, né? Esteticamente, as melhores estéticas, eu vou falar pra ti, eu acho que tu vais conseguir associar. Tu já deve ter visto várias pessoas, idosos, que tem aquele o nariz assim para baixo, o queixinho para frente, sim, o lábiozinho para dentro, fino. Que é típico de quem não tem dentes. Típico de quem não tem dentes ou típico de quem usa dentaduras convencionais por muito tempo. Porque essas o uso dessas dentaduras convencionais, com o passar do tempo, faz com que o osso, a dentadura, ela enfim, colocada em cima do osso, sem nenhum tipo de retenção ou de fixação, como a gente tem com o implante. Né? Então, a dentadura total, sempre o paciente mastigando em cima desse osso, esse osso vai sendo reabsorvido, ele vai murchando. E a prótese também vai cada vez ficando mais solta. E aí a gente tem isso é uma das coisas principais quando a gente trata os pacientes com desdentados totais, os pacientes que usam dentadura, essa distância da face, muitas vezes ela é diminuída. Justamente porque o paciente que usa muito tempo a dentadura, como o osso vai diminuindo, essa distância ela vai cada vez diminuindo mais. Olha o exemplo. Esse é um tipo de exemplo. Então, olha o narizinho caído ali, queixinho para frente, o lábio superior que é para dentro, né? Então, deforma o rosto da pessoa. Deforma. Inclusive, falando em estética, né? Os cirurgiões plásticos, muitas vezes, quando eles têm essa informação, quando pessoas que usam dentaduras totais procuram eles para fazer algum tipo de cirurgia estética facial, o cirurgião plástico que tem um pouco de conhecimento, muitas vezes ele manda primeiro para o cirurgião dentista. Porque as rugas ali, por exemplo, esses vincos ali ao redor ao lado do nariz, perto da boca, surgiram por causa da dentadura. Da dentadura, ou de uma dentadura que não foi tão bem confeccionada, ou de uma dentadura que o paciente usa ela por muito tempo. A gente tem pacientes que usam dentaduras por mais de 20 anos. Nossa. Então a gente sabe que quando a gente faz uma dentadura convencional, o paciente tem que estar no consultório pelo menos uma vez a cada 1 ano, a cada 2 anos, para a gente poder dar manutenção para esse tipo de dentadura convencional, para o paciente não ficar com esse tipo de característica facial que a gente vê nessa foto aí. Gente, assim, se você aí de casa também tiver alguma dúvida relacionada ao implante, como é que é, enfim, pode ligar para cá, tá? O nosso telefone aqui na RIC Record é o 3340-0070, 3340-0070. Não existe rejeição, porque são esses pininhos ali que a gente mostrou. E alguma pessoa pode dar rejeição? Isso também é um mito que é interessante a gente informar para a população. É óbvio que em qualquer cirurgia que a gente faça no corpo humano, seja dentista, seja um médico, existe um risco de alguns problemas. Na odontologia, existe o risco, a gente não chama de rejeição do implante, a gente chama do implante não cicatrizar no osso. A gente chama isso de osteointegração. Quando existe a possibilidade de ser colocado um implante e essa cicatrização seria como se o osso se soldasse, se fundisse ao redor desse pininho de titânio, isso não acontecer. Só que, e essa é a informação mais válida, a gente tem
uma série de artigos de muitos anos aí, mostrando que o sucesso com implantes hoje é em torno de 97% a 98%. Nossa. Isso é muito grande. Então, se a gente pensar que a cada 100 implantes que a gente coloca, se perde 2 ou 3 em média, é ótimo. Claro que isso depende de uma série de fatores do paciente, do cirurgião dentista que está fazendo, da esterilização do material, então, enfim, uma série de fatores que faz com que se consiga ter essa taxa de sucesso. Rafael, antigamente tinham aquelas obturações antigas, tem muita gente que tem aquelas obturações bem escuras na boca e que é quase que desnecessário trocar porque já está o dente todo com aquela obturação. Seria indicado ali nessa situação, por exemplo, tirar esse dente e colocar um implante no lugar? Não, cada situação tem uma terapia apropriada para isso. Quando a gente sabe que a indicação do dente é a extração, sim, coloca-se o implante. Mas muitas das vezes a odontologia tem outros recursos que permitem recuperar essas estruturas do dente que foram perdidas, essas restaurações antigas grandes. Então, a gente tem a odontologia estética que vem a solucionar esses casos de uma forma mais conservadora do que extrair o dente. Então, a odontologia, a falha final de uma odontologia é quando a gente perde um dente. Aí sim, perdeu o dente, a gente pensa, vamos colocar um implante. E a gente tem que saber se o paciente pode receber um implante, né? Então, cada caso tem que ser estudado, né? Então, nós temos uma série de exames que são feitos previamente à colocação do implante para saber se é possível colocar um implante ou não naquele paciente, naquele local onde o paciente perdeu o dente. E o dente implantado, ele pode vir a ter cárie? Não. Cárie não, mas um dente implantado pode ter alguns tipos de problema. Normalmente a gente implanta dentes em uma... A gente pode fazer implantes quando a boca está saudável. Isso só pode fazer, é um dos fatores que a gente vai resolver antes de colocar um implante. Se a boca está saudável e o paciente foi instruído quanto à sua higienização, o uso do implante é muito eficaz, porque muito dificilmente ele vai ter algum problema no implante, porque a boca está saudável e ele está higienizando bem. Então, os problemas que a gente tem em implantes não são relacionados à cárie, mas sim, algumas doenças que a gente tem ao redor que daí é o cuidado, é a higiene, manutenção. A gente já tem ligação. Alô, quem fala? É a Tayla. Saila, seja bem-vinda. Você fala de onde? Do bairro Asilo. Aqui de Blumenau. Perfeito. Saila, qual a sua dúvida? A minha dúvida é o seguinte, uma paciente com a doença periodontal, ela está em tratamento, ela pode fazer a cirurgia de implante dentário? É justamente o que a gente estava comentando agora, né, Suzana? Então, um dos requisitos para o paciente poder receber o implante dentário é que a boca esteja saudável. Então, a gente não vai colocar nenhum tipo de tratamento restaurador ou cirúrgico num paciente com uma boca que não está saudável. Então, o cirurgião dentista que está tratando esse paciente, enfim, primeiro ele vai tratar essa doença periodontal, vai estabilizar, vai criar condições para que o paciente consiga higienizar e só após isso ele vai poder colocar um implante. Obviamente, estamos falando só dessa questão periodontal, mas é bem importante frisar que existe uma série de outros fatores que o paciente tem que cumprir, né, vamos dizer assim, para a gente poder colocar um implante dentário no paciente. Perfeito. Só para a gente finalizar, se a pessoa não tem osso suficiente na boca, ela pode fazer o implante? De novo, a gente precisa de uma série de exames preliminares, mas isso é um dado bom. Normalmente, quase todos os pacientes, mesmo aqueles que perderam uma quantidade óssea grande, a gente consegue fazer implantes quando a gente tem que utilizar enxertos ósseos. Então, uma das regras para a gente poder fazer implante é a gente analisar a quantidade e a qualidade do osso do paciente. Se o paciente perdeu muito osso, e isso é normal após a perda de um dente, o paciente perde o osso que estava ao redor da raiz do dente. Em alguns casos, a gente tem que repor esse osso fazendo enxertos de ossos. Então, aí a gente cria o osso de novo, né, para poder instalar o implante dentro do osso. Olha só, é isso que eu digo, né? O que é tecnologia hoje em dia? Gente, é o seguinte, né? Os contatos, vou passar pro pessoal de casa, do Rafael Scheisse, é o 3326-1036, esse é o telefone, 3326-1036. Você que teve várias ligações aí que a gente não conseguiu passar adiante, pode ligar nesse telefone também. E tem também o site, que é o www.visionodontologia, tá aí no site, na tela para você, .com.br. Muito obrigada. Agora a
cada 15 dias estaremos aqui com o nosso quadro Saúde Bucal. Várias dúvidas aí que das pessoas a gente vai conseguir sanar ao vivo aqui no programa. Eu espero que hoje a gente tenha sanado algumas, né? Com certeza. Obrigada pela participação.